Saudações fraternas a todos. Falamos assim porque não sabemos que as pessoas depois vão ver gravado, né? E nós estamos fazendo atividade pela manhã, mas alguém poderá ver depois em outro horário. A gente se acostumou a dizer saudações fraternas, que vale para todo momento. Uma satisfação imensa estar com vocês neste momento para tratar desse tema. E uma alegria muito grande, nós vamos ter a oportunidade depois de conversar em um outro momento, né, em seguida, que a gente então dá a oportunidade de vocês, inclusive, participarem. Neste momento, a gente situa o tema. Nós vamos colocar aqui a mediunidade e a ética, que seria, então, a utilização da ética na atividade espírita, não é? Nós vamos ver, no primeiro momento, que a moral ela é a regra de bem viver. Apesar de que a moral ela existe como uma espécie de guia, mesmo quando não escrita, das relações. As pessoas de má vida têm uma regra de moral entre elas. Por exemplo, elas não se prejudicam mutuamente, elas se unem para prejudicar os outros. É um código de moral, não é? É por isso que o Espiritismo vai apresentar para nós, logo no item 56 do primeiro capítulo do livro A Gênese, que a moral que o Espiritismo nos oferece é a do Cristo, porque não há outra melhor. E aí algumas pessoas leem e ficam um pouco assustadas, né, porque a mediunidade, afinal de contas, é patrimônio da humanidade. Não é uma exclusividade do Espiritismo. Aliás, o Espiritismo surgiu por causa da mediunidade, foi através dela. A mediunidade, conforme o próprio Allan Kardec nos esclarece, esteve presente sempre. Afinal de contas, quando nós viemos para habitar esse planeta, a gente vivia antes no mundo espiritual. E quando alguns encarnaram, outros ficaram do lado de lá. E aí nós vamos ver alguns livros que tratam do assunto, como O Espírito e o Tempo, por exemplo, tem 2 livros com esse título, de 2 autores, e que falam desse período tribal, lá atrás, em que surgiu o culto aos avoengos, aos ancestrais, que é de todas as culturas, porque era natural. O indivíduo morria e, de repente, estava lá no meio deles. Alguns viam, não conseguiam entender bem, e passaram a fazer o culto aos antepassados em função disso. Então, a mediunidade sempre existiu, não é patrimônio. No entanto, nós vamos observar que o Espiritismo vai trazer uma contribuição relacionada com esse assunto. Tá bem? Qual será essa contribuição? Antes de avançar, sendo a moral a regra do bem viver, ficando muito claro que a moral que o Espiritismo utiliza é a moral do Cristo, sem excluir ninguém. Porque quando fala, a pessoa diz, mas espera aí, como é que fica Buda? Como é que fica as outras religiões? Calma lá. Vamos entender primeiro que o Espiritismo não é religião no sentido tradicional e, portanto, não concorre com as outras. Não existe concorrência do Espiritismo com nenhuma religião. Nem com o maometanismo, nem com o budismo, com nenhuma religião. Não cabe ao espírita qualquer tipo de conversa no tipo proselitista ou de defesa do espiritismo quando ele é atacado no sentido religioso. Porque a pessoa tem o direito de ter a crença dela. E Allan Kardec ainda coloca mais. O indivíduo, se é católico, ele pode continuar católico, cumprindo os ritos da igreja e estudar o espiritismo. Se ele é budista, a mesma coisa. Porque o Espiritismo não interfere no culto das pessoas. Respeita, inclusive, o culto das pessoas. E nós, espíritas, precisamos entender isso para que a gente, então, não exerça mal a moral que o Espiritismo nos apresenta. Ah, mas então por que Kardec disse que o Espiritismo é cristão? Não exclui os outros? Bem, quando ele coloca que a moral que os Espíritos ensinam é a do Cristo porque não há outra melhor, prestemos atenção, é a do Cristo, porque não há outra melhor. Jesus é o governador deste planeta. Ele formou esse planeta para nos acolher. Foi ele quem mandou Hermes Trismegisto para junto dos egípcios. Foi ele quem mandou Lao Tse Forri para junto dos chineses. Foi ele quem mandou Maomé. Foi ele quem enviou todos os reveladores ao longo do tempo para ajudar a humanidade de acordo com as suas possibilidades. Até o momento em que ele também veio e continua enviando outros depois dele. Porque Maomé até depois dele, né?
E não vai parar no campo da revelação moral, filosófica, religiosa, como a gente queira chamar. Vai adentrar pelo campo do científico, porque vem os reveladores do campo, os trabalhadores, como um Einstein, que teve a coragem de dizer que ele não conseguia conceber essa obra que é o universo sem imaginar um arquiteto que pudesse ter concebido tudo isso. Então, a gente vai aprender. Ai, meu Deus do céu, o nome vai embora, mas vamos lá, vamos para o fato. Um cientista que diz assim, um homem com pouca ciência, ele é ateu. Um homem com muita ciência, ele sabe que Deus existe. Tudo bem? Então, foi um pesquisador que tem até laboratório no Brasil com o nome dele, e agora o negócio foi embora, mas tudo bem. Então, nós vamos para a questão da ética. O que a gente entende por ética? É mais profundo do que a gente está colocando aqui na lâmina, não é? Um estudo dos costumes e regras do bem viver. A ética é justamente o entendimento da moral. É uma prática de uma moral com consciência. Daí a importância da ética. É a gente fazer sabendo o que está fazendo e por que está fazendo. Tudo bem para todo mundo? Então, o Espiritismo ele é profundamente ético, porque justamente ele vai destrinchar por quê. E tem uma coragem, um valor, né, na expressão de Kardec, quando ele vai, inclusive, dizer para nós, se a sua razão não aceita, você não é obrigado a concordar. Tudo bem? Estou colocando as minhas palavras. E vai colocar mais lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Crede em Deus, mas sabendo por quê. Tudo no Espiritismo é raciocinado. É baseado na lógica, no raciocínio, mas conduz para o campo do sentimento. Porque o ser humano não é intelecto simplesmente. O pensamento é um dos atributos essenciais do ser imortal, mas o sentimento é sua essência também. Tudo bem? Bom, visto isso, nós vamos entrar no campo da mediunidade. O fenômeno é independente da moral dos médiuns. Por que é independente? Porque o fenômeno da comunicação dos espíritos não pergunta se o indivíduo é bonzinho, ele é mauzinho, ele está em qual tal religião ou qual religião. Então, quando os espíritos, como dizia o Chico, vão tocar o telefone, né, ou vão bater na porta, eles vão bater na porta, é de lá para cá. E não importa, não é a situação da pessoa, porque os espíritos existem, e Kardec examina isso para nós em todas as categorias. Porque o que é que eles são? O que são os espíritos? Nós mesmos do outro lado. Somos nós do outro lado. Como existem aqueles que estão lutando para se aperfeiçoar e tem aqueles que estão lutando para prejudicar os outros, chega do outro lado, vai mudar porque... Então, a gente vai aprender na própria prática que ninguém vira santo porque morreu. Porque é tão interessante, né? O pessoal manda o malho no indivíduo. Desencarnou, pois é, né? Então já muda, né, o discurso. A pessoa vai continuar como ela era, exatamente da mesma forma, não há milagre. Mas vai passar pelo processo consciencial, da autoanálise e tal, e com o tempo vai mudar. Só vai efetivar a sua evolução quando vier para o campo material, onde criou os problemas para resolver os problemas. Aí soluciona e avança. Porque nós somos criados simples e ignorantes, submetidos às experiências, às provas, para, no nosso desenvolvimento, nos aproximarmos de Deus. Mas nós não nascemos de Deus, não foi Ele que nos criou, a gente já não estava perto dEle? Ele está. Todo o tempo junto de nós. Mas nós, na expressão de Humberto Roden, filósofo católico, Deus nos fez o mínimo possível para que nós os fizéssemos o máximo possível. Então, é no nosso esforço que, sendo filhos de Deus, algum dia, nós nos consideraremos, na nossa própria consciência, como dignos de ser chamados filhos de Deus. Perceberam a diferença? Filhos dele todos somos. O besouro também é, a lagarta também é.
Mas ser digno de ser chamado filho de Deus é uma conquista do processo evolutivo da criatura. É quando a gente alcança a condição crística, ou a condição de Buda para quem é budista. No entanto, consideremos, para completar o pensamento, Jesus, ele não foi enviado senão pelo Pai. E ele disse, tudo que eu falo, que eu ensino, não falo de mim, mas daquilo que eu aprendi de meu Pai. Prestem atenção. Os outros reveladores passaram por experiências humanas para poder chegar a certas conclusões, e aí, quando Jesus aqui esteve, ele já tinha feito esse processo antes. Está no capítulo 4 de Mateus e de Lucas. Ali está dito que ele foi tentado no deserto, né, gente? Vamos lá, pergunta que a gente faz para todo espírita. Será que é possível, não é, Raul, de Jesus ser tentado? Então, a gente vê que é óbvio que não, em função da condição evolutiva que ele tinha. Ele mesmo disse, eu não tenho uma pedra onde recostar minha cabeça. No que iria ser tentado? Então, não era uma tentação de Jesus no deserto. Ah, mas por que foi colocado assim? Como tudo, a gente transforma naquilo que a gente tem condição de entender com o tempo. Não é? A nossa condição evolutiva faz limitações para o entendimento alheio, inclusive, quando a gente se acapara como sendo o representante de Deus na Terra. Vê lá se Jesus instituiu isso aqui. Não é? Então, ali é uma parábola onde ele vai narrar aos discípulos e não ao povo, porque ele tinha uma linguagem diferente para cada tipo de pessoa com quem ele falava. Ele vai explicar aos discípulos como é que se processa a evolução da criatura humana, do espírito imortal, passando pela condição humana. Tudo bem? Aí, como ele descreve o que aconteceu com ele, para ele chegar na condição em que ele estava, virou a tentação de Jesus no deserto. Então, nós vamos entender que o fenômeno mediúnico, ele vem para nos trazer orientações, esclarecimentos, mas também para nos proporcionar as experiências que a gente necessita. Aí nós vamos avançando para ver que existe um papel para a moral no fenômeno espírita. Porque existe uma lei, não é? Aqui a gente vai colocar assim, a função dessa moral qual é? Se o fenômeno não depende da moral dos médiuns, então ele acontece com todo mundo, não depende de idade, não depende de raça, não depende de religião, não depende de cultura, não depende de desenvolvimento intelectual. Então, quando a faculdade se manifesta, ela vai manifestar para qualquer pessoa. E aí Kardec vai colocar lá no item 26 do Livro dos Médiuns que, de ordinário, todos somos médiuns, porque não tem ninguém que não se comunique com os espíritos, ainda que não seja de forma ostensiva. Mas a gente dorme, se desdobra e encontra os espíritos. Nós temos o nosso anjo da guarda. A gente se concentra, e se a gente se concentrar com atenção, a gente vai perceber que tem um pensamento, parece que vai trabalhando paralelo ao nosso. Né? Acho que se a gente, todo mundo pode passar por essa experiência, basta se concentrar para perceber que parece ter um pensamento paralelo trabalhando junto do nosso. É aquele mentor espiritual, o chamado anjo da guarda, né, que nos acompanha no processo nosso. Então, todo mundo é médium. Agora, se o fenômeno independe, a qualidade do fenômeno é completamente dependente da moral do médium. Deu para perceber qual a contribuição do espiritismo aí, não é, gente? A qualidade vai depender da condição moral do médium. Por que isso? Porque existe uma lei de sintonia, que a gente vai aprofundar aqui ainda hoje, tá certo? Então, a moral como determinante do tipo de companhias espirituais e dos resultados a serem alcançados com a mediunidade. É a nossa condição moral, e não é moral de falar para os outros. Os espíritos conseguem perceber, até os inferiores percebem, se a gente faz aquilo que a gente fala. E eles nos acompanham. A gente que trabalha com mediunidade sabe disso, não é? Eles nos acompanham, vão lá para a nossa casa, para o nosso ambiente de trabalho,
Quando o lar não está protegido, eles entram dentro de casa. E, às vezes, até com o lar protegido, se o compromisso nosso é muito sério com eles, eles entram. Porque estão tão ligados com a gente que eles entram para nos acompanhar, porque a gente tem necessidade da presença deles. Por isso, a gente vai ouvir isso e, às vezes, a gente vai ter essa ilusão de que Jesus expulsava os espíritos. Nessa hora, realmente, a gente precisa parar para extrair o espírito da letra, não é? Vê lá se Jesus fazia uma coisa dessas. Todos os irmãos dele, ele ia chegar lá e expulsar o espírito? Está no próprio Evangelho, nós temos o registro do diálogo que ele estabelecia com eles. E quando ele dava a ordem para o espírito, era em função da condição evolutiva e moral que ele tinha, que ele dizia para o irmão, para sair daquela experiência. Mas tem uma situação lá que fica muito curiosa, né? Que o espírito diz que é legião, e quando Jesus diz para ele que ele vai precisar sair, ele diz, então permita pelo menos que a gente passe pelos porcos. Jesus foi expulso da região, porque matou um monte de porco lá. Então, o que acontece ali? O espírito tem necessidades materiais, está tão materializado. Eles, era uma legião, era um grupo de espíritos, que tinha necessidade de se alimentar do plasma dos seres que habitam a organização física ainda. Então, havia um diálogo, não é? E houve uma permissão, né? Porque se Jesus tivesse dito para eles que não podiam, eles não iriam passar pelos porcos. O passar pelos porcos, entenda, se espantar os bichinhos para eles morrerem e liberarem o plasma, o que acontece, André Luiz descreve nos matadouros. E daí nós vamos ter que ir trabalhando devagarinho, mas não vamos precisar trabalhar, né, gente? Para liberar os nossos irmãos da escravidão que a gente os estabelece com eles, né? Os nossos irmãos inferiores, condição pela qual nós passamos também no nosso processo evolutivo anterior, não é para chegar aqui. Bem, então, o compromisso com a educação da mediunidade, que é fundamental. O que é necessário para que a gente mantenha um padrão vibratório mais elevado, para que a gente estabeleça uma boa sintonia com aqueles que também estão devotados ao bem da humanidade. Então, nós vamos ver ali, a oração, ela é fundamental. Qual é o primeiro dever da criatura ao despertar pela manhã? Orar. Agradecer a Deus pela bênção da vida. Agradecer pela noite. Pedir pelo dia que se inicia. Não é necessário que vos cobrais de cinza, que a gente seja beato e que fica fingindo para os outros que a gente está todo o tempo. Não tem necessidade disso, não. Basta que, ao iniciar uma tarefa, nós elevemos o pensamento a Deus para pedir amparo e proteção. E, ao terminá-la, para agradecer pelo amparo e a proteção que a gente recebeu. Tudo bem? Nós fazemos isso? Isso é uma questão de consciência de cada um. Porque é a sua relação com o Pai, ninguém tem nada a ver com isso. E não cabe a um cobrar do outro. A gente conversa, nós nos alertamos mutuamente e cada um faz na medida daquilo que vai se conscientizando. Ah, meu Deus, mas eu vou lembrar toda vez que eu for começar alguma coisa, eu vou ter que lembrar de... Gente do céu. Disciplina, não é? É uma coisa que a gente estabelece se a gente se esforça para isso. Tudo bem? Então, meditação. Eu já ouvi uma vez um companheiro dizendo assim, mas essa meditação é um negócio esotérico, não é? Não. É lá dos asiáticos. Isso, negócio de meditação não tem nada a ver com o espiritismo, não. Que história é essa? Disse assim, vamos lá, vou só te convidar uma coisa. Você deve ter lido Kardec já, né? Então, pegue de novo, comece pelo Livro dos Espíritos, agarra um lapisinho e comece a circular quantas vezes o codificador fala da palavra, cita a palavra e fala alguma coisa relacionada com meditação. Você vai ficar surpreso, se não percebeu ainda. É constante dentro da codificação. Ah, mas então eu vou ter que fazer um curso de meditação? Essa é a questão de cada um. Se quiser fazer, pode. Mas não é exatamente isso que está sendo pedido. Porque Allan Kardec ele trabalhava com a meditação discursiva, principalmente. Você lê um texto, você interpreta o texto, é aquela questão da apresenta a tese,
Você faz a análise da tese, para analisar você tem que esmiuçar as partes, para poder entender cada uma delas. Depois que você examinou tudo, aí você faz uma síntese, conduzindo para a conclusão, e aí da conclusão tem as consequências, não é? Então, essa é a meditação que Kardec normalmente utilizava. No entanto, não bastava isso, porque no momento que a gente mergulha para a oração, que a gente se coloca diante do Pai para uma conversa com o Pai, nós estamos fazendo um processo de meditação. Se a gente se concentra e vai para a autoanálise, a análise interna de nós mesmos, a busca do autoconhecimento, é um processo de meditação. Tudo bem? Só para quem não ouviu ainda, nós estamos vivendo um momento muito interessante na história da humanidade. Nós temos um programa, surgiram os programas de estudo primeiro com as crianças, né, a evangelização espírita infantil juvenil, porque os adultos sempre resistimos mais, né? Então, os espíritos se inspiraram para surgir a evangelização espírita infantil juvenil, inclusive para acolher as novas gerações que estão chegando até de outros planetas e aqueles que estão despertando para a realidade de que precisa evoluir, mesmo estando aqui no planeta. Bem, depois surge o ESD, né, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Aí, teve um tempo, o movimento espírita queria que diminuísse, é muito grande, 4 anos ficar estudando. Aí a Cecília Rocha resistia, né, que foi a que acompanhou o surgimento da evangelização, do ESD, aquela coisa toda, e ela não queria de jeito nenhum que diminuísse. Mas, uma insistência do movimento, ela disse, então, para Marta Antunes, Marta, eu vou concordar desde que não se perca o conteúdo que foi elaborado até agora. Porque, de fato, o presidente Tise, quando ele examinou linha por linha para aprovar o ESD, quando terminou, ele disse, ficou um pouco longo, mas está excelente. Bom, aí, então, a Marta teve que trabalhar para reduzir o ESD sem perder o conteúdo. O que apareceu, então? O EAD. E o pessoal reclamava de estudar 4 anos. Agora faz 2 anos de ESD e 5 de EAD. Cecília Rocha, uma sabedoria impressionante. Aí, o que vai acontecer depois? Nós vamos evoluindo, amadurecendo como movimento espírita, porque quando surgiu a evangelização espírita infantil juvenil, o que nós tínhamos no centro espírita? Palestra pública de pessoas que não estudavam Kardec, muitas vezes, havia exceções, e prática mediúnica de gente que não conhecia o Livro dos Médiuns. Aí os espíritos insistindo que era preciso fazer o estudo da obra de Kardec no centro espírita. Em 1972 surge em São Paulo a campanha Comece pelo Começo. Mais tarde foi encampada pelo Conselho Federativo Nacional, que depois pediu à área de estudo do espiritismo que assumisse a campanha, e a área de estudo do espiritismo levou a campanha para o exterior. Está hoje em espanhol, em alemão, em italiano, né, e em inglês, trabalhando a campanha Comece pelo Começo. Comece pelo começo, primeiro a obra básica, depois a gente vai para os outros livros, os outros estudos. Então, tudo isso vai nos conscientizando a respeito do nosso papel, até a gente ter condição, finalmente, de elaborar, por inspiração, um programa chamado Evangelho Redivivo. Por que nós estamos falando do Evangelho Redivivo? Porque, finalmente, ele consegue fazer isso aqui. Você começa pela oração e você vai no estudo com a apresentação da tese, com a análise da tese, buscando antíteses se tem para exame, conclusão e consequências. Aquilo que Alcione, Emmanuel coloca na boca de Alcione isso, na parte 2ª do livro Renúncia, capítulo 3, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, campo intelectual, meditada, quando você vai trazendo do intelectual para a interioridade, sentida, onde você, no processo de meditação, compara os valores que você desenvolveu, ou acatou por imposição alheia, por questões culturais, religiosas, familiares, comparar esses parâmetros que estão norteando a sua vida com os novos valores que a Boa Nova traz. E, ao comparar, lá no campo do sentimento, você faz um trabalho de substituição dos valores equivocados ou não tão apropriados
pelos valores finalmente cristãos, e aí há uma mudança de comportamento. Tudo bem? Que traz, então, a vivência do Evangelho, a vivência da proposta. Bem, para que a gente faça isso, é preciso estudar, não é? Tem que estudar. Médium estuda todo dia. Aliás, o espírita estuda todo dia, ou não? Se não estuda, precisa começar. Todo santo dia. Todo dia. O Will Duran, eu era menino, adolescente, e iam aqueles vendedores ambulantes de livro, né? Aí bateram lá na porta, eu olhei, achei tão bonito, uma coleção de livros filosóficos, assim, encadernado numa cor marrom, assim, mas um marrom bonito, brilhante, achei aquilo, né? Aí eu perguntei para minha mãe, tem dinheiro aí, mãe, que eu queria comprar esses livros aqui. E ela tinha dinheiro lá, né? Meu pai era autônomo, então não tinha salário. Então, às vezes tinha dinheiro, às vezes passava meses sem ter dinheiro. Você sabe o que significa isso, né? Aí, mas tinha. Aí compramos os 4 livrinhos. Eu não lembro dos outros 3, mas do Will Duran ficou na minha memória, sabe? Ele seleciona 400 textos, às vezes o livro inteiro, às vezes capítulos de livros, e diz assim, quem ler esses textos durante 1 hora por dia, 7 dias da semana, durante 4 anos, se torna um filósofo autodidata. Eu estava lendo isso, eu olhei para a estantezinha de livros que eu tinha feito. Pensei, Allan Kardec já selecionou os textos. Se eu ler todo dia 1 hora, os textos que Allan Kardec selecionou e os outros, né, que já escreveram, eu vou me tornar filósofo espírita. Em 4 anos. Está ao alcance de todo mundo. Tá certo? 1 hora por dia, mas eu não tenho tempo, não. Espera aí. O que é o tempo? O tempo é priori. A gente faz dele o que a gente decide. Ou ele faz da gente aquilo que a gente não desejaria que fosse feito. Mas que a gente precisa passar pela experiência, então ela acontece. Então, nós espíritos estamos convidados a deixar de ser vítimas das nossas inconsequências para, coerentemente, de maneira consequente, nos tornarmos donos, senhores do nosso destino. Tudo bem, gente? Não há isso sem estudo. Agora, cada um faz conforme não é considerar. Nós vamos aprofundar mais isso depois. Vigilância. Não tem outro caminho. Por isso que eu gosto muito do texto de Marcos. Ele vai mais além, porque ele diz assim, olhai, vigiai e orai. Então, quando a gente lê só vigiar e orai, a gente acha que a gente tem que vigiar olhando para fora. Mas isso é o olhai. Temos que estar atentos ao que está no entorno. Vigiar para dentro, para não sintonizar com o que não devemos. E aí a gente ora. Tudo bem? Então, vamos a alguns exemplos na literatura espírita. Não vamos citar muitos, vocês provavelmente conhecem esses exemplos, não é, das quedas morais que aconteceram com alguns e que pode acontecer conosco. A queda de Otávio e os mensageiros. Ele vai se lembrar de Otávio. Desencarnou numa situação muito difícil, né? Foi para o umbral, sofreu e foi acolhido em nosso lar. Foi preparado durante 30 anos. 6 mentores amigos o ajudaram. 6. E ele fez uma programação de reencarnar e receber esses companheiros para pagar a dívida que ele tinha para com eles. E ele reencarna, jovem ainda. Está sem pai, e a mãe também vem a desencarnar, ou fica com um processo lá, não lembro bem direito, e ele abandona todos eles, os irmãos que ele tinha recebido para cuidar. E aí vai acontecer com ele o quê? Se liga a uma pessoa, porque ele não tinha o casamento previsto, mas ele é forçado a se casar, naquele tempo era obrigado, né, quando fazia besteira, e reencarna o obsessor dela como filho dele. E aí? Bem, então,
perdeu a oportunidade, estava todo lamentoso no mundo espiritual, contando para André Luiz, né, o que tinha acontecido. A Celina e a cobrança pelos serviços mediúnicos também nos mensageiros. O indivíduo alertado, orientado, não queria ouvir e cobrava pelo exercício da mediunidade. E isso aqui é fatal para nós espíritas. Só para ilustrar, de um companheiro que fazia um trabalho no interior, e ele acolhia as pessoas, ele fazia o atendimento fraterno, não tinha essa organização que a gente tem hoje, ele dava passe. E chegou um dia um senhor, né, com um problema muito sério, e ele fez todo o acompanhamento, né, conversou, começou a transmitir os passes, e a pessoa melhorou, realmente solucionou o problema. E a pessoa disse para ele: quanto foi todo o seu serviço? Ele disse assim: eu não recebo nenhum pagamento por isso. Rapaz, mas não pode, como é que você vive? Ele disse: do meu trabalho. Eu vivo do meu trabalho. Não, mas eu tenho que te pagar alguma coisa, não é possível. Meu senhor, por favor, eu não recebo nada. Não é? Aí o homem foi embora. Quando ele voltou, que ele fechou a porta, ele olhou em cima da mesa, o cara tinha deixado o pagamento. Ele saiu correndo atrás do homem, chegou lá, alcançou o sujeito e disse assim: por favor, eu vou lhe fazer um pedido, meu irmão. Não faça isso comigo. Não me tente desse jeito. Eu estou fazendo um esforço tremendo para vencer. E você faz isso comigo, então, por favor, eu vou te pedir, receba de volta e não faça mais isso. É difícil. O indivíduo está precisando, olha o dinheiro ali, não é? Puxa, isso aqui seria a solução dos meus problemas, eu pagar a escola do meu filho. Só que aí se aceita, perde a reencarnação. Muito bem. O médium mal assessorado que dava consultas em libertação. Lembra do caso Margarida? Ele chega lá e tem um espírito que vai dizer para ele o que ele tem que falar, porque o espírito recebeu a visita dos obsessores antes da Margarida, que combinou com ele por um pagamento no mundo espiritual que ia fazer para ele, um dos prazeres que iam dar para ele lá e tal, não é? Libidinosos. E aí o suposto mentor espiritual do indivíduo vai dar uma orientação inócua, que não vai ajudar em nada, não é? Então, aqui fica, vale a pena ler. A gente não coloca muito detalhe, porque quem não leu, e não é só esse caso que tem lá, né, gente? Precisa ler os livros, quem não leu ainda, quem leu já vai vendo com essas dicas aí. Dimas e a proteção do lar em Obreiros da Vida Eterna. Obreiros da Vida Eterna é um livro que trata de 5 casos de desencarnação. Um deles não acontece. Quem leu vai lembrar, não é? Vou dar só umas dicas para quem não leu ficar com vontade. Era uma senhora protestante. E o netinho dela, de 5 anos, faz uma oração pedindo para ela não desencarnar. E ela não desencarna. Duvido que quem não leu não vai querer ler, porque para saber por que um menino de 5 anos... Por que um menino de 5 anos... Não é? Muito bem. Então, o Dimas, ele passa por aquela situação. Era um trabalhador espírita, muito conhecido. Alguém me disse que vai me mandar a história dele, que foi identificado, o Dimas, na encarnação. Eu fiquei curioso, né, para saber como é que era mesmo a situação e tal, né, porque tem uma descrição, foi publicado num jornal, a história do Dimas na encarnação. Trabalhador espírita, dedicadíssimo, conhecido na comunidade como uma pessoa de bem. Tanto é que, quando ocorre a desencarnação dele, André Luiz está vindo, né, e aí recebe a informação de que ele tinha desencarnado antes do tempo. E André Luiz, também foi o meu caso. E aí André Luiz leva uma... Mas acontece que o caso de Dimas é que ele desencarnou por sacrifício. Ele desencarnou antes do tempo por sacrifício. Aí André Luiz se encolheu todo, porque o caso dele tinha sido suicídio mesmo, né? Porque ele não aceitava no início, mas depois compreendeu, não é? Bom, então, Dimas está lá no velório. O velório era feito em casa naquele tempo, né? Hoje em dia eu acho que não acontece mais em lugar nenhum do mundo, velório em casa, mas era assim que fazia. E vem uma multidão, né? Porque era muito conhecido ele,
Então, é aquele monte de gente. Aí tem gente que acha que é uma coisa muito boa ter muita gente no velório, né? É prestígio. Vou dizer para vocês, é igual casamento. Quanto menos gente, mais íntimo, mais seguro. Sabe? Então, estão lá e começam a fazer o quê? Os ociosos, aqui, o que fazem quando se reúnem? Começam a contar casos, piadas, e aí vem um caso que Dimas tinha vivenciado. E o caso atrai o espírito, que estava implicado, já desencarnado, todo desequilibrado, e entra dentro da casa do Dimas. Por que entrou? Se Dimas era um trabalhador espírita, dedicadíssimo, como é que conseguiram entrar dentro da casa dele? Daquele jeito? Porque ele não tinha levado o espiritismo para a família dele. Tudo bom, médiums? Você que está acompanhando aí pela transmissão, atenção, por gentileza, nós estamos adentrando o período da regeneração da humanidade. Apesar das resistências que ainda existem, não é? Mas nós estamos adentrando. No Reformador de novembro, agora está saindo um artigo que a gente escreveu sobre o assunto, não é? Que trata dessa entrada do nosso planeta no período da regeneração. Então, nessa entrada do período da regeneração, o Espiritismo precisa adentrar os nossos lares. Nós já fizemos uma experiência ao longo do tempo com o Evangelho no Lar, que é maravilhoso e a gente não deve interromper. Mas nós precisamos dar um passo a mais. Por isso, 3 níveis de estudo que o espírita precisa estar atento. Primeiro, o estudo individual, que a gente já falou, estudar todo dia o espiritismo em casa, sozinho. Fazer o Evangelho no Lar uma vez por semana, ótimo, mas a espiritualidade está nos pedindo algo mais, a nossa própria consciência também começa a nos pedir. O estudo do espiritismo em família todo santo dia. Meu Deus, é possível isso? Eu achei que não. Quando minha mulher falou isso, eu disse para ela, de jeito nenhum, que é isso? Quando? Como nós vamos fazer isso? Não é? Levamos, ela insistiu 3 meses, que ela é insistente, sabe? 3 meses, né? Mas naquele tempo a gente tomava decisão votando em família. Era a filha, o filho autista não votava, a Vera e eu, né? E a filha, adolescente, aborrecente na época, não queria saber de leitura, coisa nenhuma. Então, a Vera não tinha como, né? Só se ela fizesse sozinha. Ela fazia o estudo dela sozinha, mas queria fazer em família. Não tinha jeito. Aí, passados 3 meses, ela esqueceu do assunto, nós também esquecemos do assunto. Outros 3 meses depois, a casa com dificuldades tremendas, a porta da garagem abrindo sozinha, aquela confusão toda, ruídos pela casa, não é? E aí acontece uma situação complicadíssima, porque, num dado momento, está a moça que nos ajudava com o menino autista, e nos ajudava na casa, houve um barulho, a minha filha estava junto, e correram para a sala para ver que barulho era aquele, parecia que estavam mexendo na porta, e elas chegam, a porta fechada, com maçaneta cega por fora, sem chave, a maçaneta girou na frente delas e abriu. Eu estava trabalhando em cima do computador, fazendo um texto espírita, inclusive, e eu ouvi a moça lá embaixo gritando assim, vocês são os bruxos! Correu para o quarto, jogou as coisas tudo dentro da mala, assim, não dobrou nada, não, jogou tudo, fechou. Quando eu cheguei lá embaixo, ela estava amassando a roupa na mala. Saiu correndo pela porta, eu digo, meu Deus, né? Aí, filha, o que foi que aconteceu? Ó, pai, olha lá a porta, pai, a porta está aberta, pai. Aí ela voltou uma semana depois, acompanhada, porque ela não tinha coragem de entrar em casa sozinha, para receber, né, o salário dela, que ela, na hora, foi embora, nem pediu dinheiro. Aí eu reclamei com os espíritos, né? Médio é petulante, né? Você não é petulante, Raul? O Raul já aprendeu, ele não é mais não. O Raul já aprendeu, né? Aí eu reclamei com os espíritos. Mas o que é que aconteceu? O espírito se apresentou e eu pude identificar que era o avô da minha mulher, com quem eu tinha muita afinidade. Ele só perguntou assim,
Eu disse, vocês não estão fazendo a parte de vocês. Ele falou, nós estamos, vocês é que não estão fazendo a vossa. Eu digo, mas como não? Ele falou, calma, não precisa se justificar, não, que eu sei o que você faz. Mas cadê a leitura, o estudo diário do Espiritismo que eu recomendei para a Vera já faz 6 meses? 2001 para 2002 nós começamos, a gente faz até hoje o estudo em família. E ele veio, depois de um tempo, pedindo horário fixo, porque a gente fazia sem horário fixo, porque ele queria trazer os espíritos familiares para acompanhar o estudo. E não estava conseguindo, porque não tinha horário fixo. Os espíritos são duros com a gente. Não é? Aí começamos. Aí eu vou falar o que a Vera sempre pede para eu dizer. A nossa família não é perfeita, não, viu? É uma luta tremenda. Só que, hoje em dia, a gente encara os problemas, as dificuldades, as situações familiares de uma maneira muito diferente do que a gente encarava antes. E a gente tem um apoio mais efetivo, porque não é só o Evangelho no Lar uma vez por semana, que a gente mantém também até hoje, mas o estudo todos os dias. E, finalmente, o estudo do Espiritismo no Centro Espírita. Então, isso aqui, do Dimas, a gente aprende isso. E a gente, então, vai para o final do nosso comentário. Ética espírita é para o entendimento da proposta e a sua colocação em prática, porque, senão, não faz sentido. A gente costuma dizer assim, para finalizar, o Evangelho é uma obra maravilhosa, que muitos utilizamos como retórica para ensinar para os outros. Mas o Evangelho só se torna real para nós quando a gente vive a proposta que ele coloca. Porque, senão, até então, é boa nova que está chegando. E não chega nunca se a gente não abrir o coração para receber. Tudo bem, gente? Terminou o nosso tempo. Passamos ali alguns segundinhos. Então, por gentileza. Muito obrigado. Viu?